Muito bem, pessoal. Então, a partir de agora, a gente vai iniciar uma palestra sobre mestrado e doutorado na área de computação. Eu vou iniciar essa palestra e, em seguida, nós vamos realizar um debate com a presença e a participação da professora Kelly Belozzi, do Cefet do Rio, e do professor Anderson Nascimento, aqui da Unigran Rio também. Ok? Vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Enquanto carrega aqui, temos ex-alunos do curso assistindo à apresentação agora? Manifestem-se aí no chat, por favor. Os egressos. Ó, o Douglas. Fala, Douglas. Quanto tempo, hein, cara? Acho que o Fernando também está online. Fernando. Aí. A Priscila Regina também estava aqui agora há pouco. Já passamos de 100. Fernando está sempre nos ajudando aqui, né? A apresentação está carregando, só mais um minutinho. Aí, pessoal, não esqueçam, hein, que a gente está com a hashtag projetos de TI para concorrer aí a R$30 de cartão gift card da Steam. Tá bom? Não esqueçam. E também quem estiver assinando as listas de presença também vai concorrer, tá? Então, muito bem. Vocês estão vendo meu slide aí? Só para confirmar. Muito bem. Então é o seguinte. Acredito que muitos de vocês já estejam caminhando para o fim do curso, né? E devem estar pensando no que fazer após a graduação, né? Como dar continuidade aos seus estudos depois que a graduação terminar. Então, por conta disso, a gente resolveu trazer essa palestra, esse debate sobre pós-graduação, especialmente no que diz respeito a programas de mestrado e doutorado, ok? Então, a ideia é justamente essa, dar orientação, né, informar vocês sobre esse mundo da graduação, tirar dúvidas e dar algumas dicas, né, especialmente para quem já está aí querendo ingressar num programa de mestrado. Então, é importante que vocês percebam essas dicas que a gente vai passar aqui. Beleza? Bom, para a gente começar a falar sobre pós-graduação na área de computação, eu vou tomar a liberdade aqui de falar um pouco da minha formação, né? Eu, como a maioria já sabe, eu sou formado na Unigran Rio, eu fiz o curso de bacharelado em Sistemas de Informação, me formei em 2003. Mas durante a graduação, desde o início, eu já pensava na pós-graduação, eu já pensava em fazer mestrado e doutorado, eu já pensava em seguir carreira acadêmica. Então, voltando aqui,
como eu havia falado, eu me formei na Unigran Rio, fiz o curso de bacharelado em sistemas de informação, e desde o início eu já queria seguir carreira acadêmica. Portanto, eu já me programei, eu já me planejei, desde a graduação, de como seria a minha carreira acadêmica, né? Do que eu iria fazer. Portanto, aqui eu trago basicamente a minha formação. Eu fiz 2 cursos de especialização, um pela UF e outro pela UFRJ. O primeiro na UFRJ foi na área de gerência e desenvolvimento de sistemas distribuídos, e mais recentemente uma especialização em EAD, né, na área de EAD pela UF. Em 2012 eu fechei o mestrado na área de informática lá no PPGI da UFRJ, e em 2018 o doutorado também na UFRJ, só que em outro programa, o programa da COP, em Engenharia de Sistemas e Computação. Beleza? Bom, trago isso por quê? A gente precisa começar a debater o que é pós-graduação, né? A pós-graduação, como o nome já indica, representa o ensino superior para quem já tem diploma de graduação, ou seja, são cursos que vêm após a graduação, são cursos ministrados por universidades ou centros universitários, né? E que vão emitir um certificado ou um diploma, dependendo do nível do curso realizado. Ok? Então, assim, é importante deixar claro aqui o seguinte: muitas pessoas confundem cursos de especialização com pós-graduação. Na verdade, a especialização é um tipo de pós-graduação, assim como o mestrado assim como o doutorado também é pós-graduação. Beleza? Agora, por que vocês devem fazer uma pós-graduação? Especialmente por conta da empregabilidade, né? Então, a gente vê diversas pesquisas sendo apresentadas nos últimos tempos, mostrando que profissionais pós-graduados têm um índice de empregabilidade muito maior do que aquelas pessoas que têm apenas a graduação. E isso é natural de acontecer porque talvez na época dos nossos pais ou avós, o auge seria ter o segundo grau, né, o ensino médio. Com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo e o auge de formação de muitas famílias era a graduação. Hoje em dia a gente encontra várias famílias com diversas pessoas que já realizaram algum curso de pós-graduação, né? Então, o mercado, né, ele acaba demandando pessoas cada vez mais qualificadas, e por conta disso, a pós-graduação é um caminho natural para que você aumente o nível de empregabilidade. Aqui, uma representação dos níveis e tipos de pós-graduação. A pós-graduação ela se divide no Brasil, tá? Deixar claro isso, em 2 categorias, 2 tipos. A pós-graduação lato sensu e a stricto sensu. A pós-graduação lato sensu, o nome lato quer dizer amplo, ou seja, é senso amplo, é aquela coisa mais geral, mais genérica. Enquanto que o stricto sensu é aquela coisa mais específica, né? A pós-graduação lato sensu é a mais comum. Geralmente, quando uma pessoa diz que faz pós-graduação ou faz MBA, né, ela está, na verdade, fazendo um curso de pós-graduação lato sensu. Enquanto que os cursos de mestrado e doutorado são classificados como cursos stricto sensu. A pós-graduação lato sensu ela tem alguns tipos, ou subtipos, né? O aperfeiçoamento, né, cursos de aperfeiçoamento em nível de pós-graduação, são cursos, em geral, com carga horária de 180 horas. Esses cursos estão cada vez mais raros, né? Talvez a área de odontologia ainda apresente, ainda ofereça esse tipo de curso. Em seguida, os cursos de especialização, que são cursos que devem ter, no mínimo, 360 horas.
Alguns deles passam dessa carga horária, né? 420, 500 e tantas horas. Os cursos de MBA, que é o significado a sigla, na verdade, para Master in Business Administration. Essa nomenclatura foi criada nos Estados Unidos para designar cursos em nível de mestrado lá, mas cursos em nível de mestrado com um caráter mais profissional. No Brasil, as instituições acabaram utilizando o termo MBA para cursos de especialização, né, para cursos lato sensu. Então, no Brasil, um curso de MBA equivale a uma especialização, ok? Também deve ter, no mínimo, 360 horas. A diferença principal para uma especialização, basicamente o nome e o fato de estar um pouco mais voltado a negócios, tá? Soaria estranho, por exemplo, um MBA em, sei lá, cirurgia cardíaca, né? Porque, enfim, não seria o caso de tratar de negócios, certo? Por falar em cirurgia cardíaca, existe um outro tipo de pós-graduação que é a residência, que é muito comum na área da saúde. Os médicos, né, todos eles fazem residência assim que concluem o curso. Então, a residência ela é considerada uma pós-graduação lato sensu, beleza? Já do lado do estrito sensu, nós temos mestrado e doutorado. No Brasil, nós temos dois tipos de mestrado, o mestrado acadêmico e o profissional. O mestrado acadêmico é mais voltado à pesquisa, o mestrado profissional ele é mais voltado a resolver problemas das empresas, certo? O doutorado, a princípio, ele não deveria, pelo menos na minha visão, se dividir em acadêmico e profissional, porque o objetivo do doutorado é formar pesquisadores, de fato. Porém, recentemente, começaram a surgir alguns programas de doutorado profissional. Então, é importante ter cautela com relação a esses programas de doutorado profissional, porque eles podem fugir um pouco do objetivo de um doutorado. Tá? Então, só para deixar claro, o objetivo de uma pós-graduação lato sensu, fazer reciclagem em relação à sua formação, ampliar a sua formação, né? Especialmente em alguma área como BI, que é a especialidade aí do nosso amigo professor Anderson, ou governança de TI, ou qualidade de software, enfim, existem várias especializações na nossa área, né? Na área de computação. Inclusive, a própria Unigran Rio oferece cursos de pós-graduação interessante, lato sensu, na nossa área. É importante que vocês deem uma olhada no site da nossa reitoria de pós-graduação. Já os cursos de pós-graduação estrito sensu, no caso do mestrado, o grande objetivo é formar professores para o ensino superior. Tá? Ah, professor, mas eu poderia fazer um mestrado para dar aula para ensino médio? Olha, pela lei, nada vai mudar em relação a você ter mestrado e dar aula para ensino médio. Para ensino médio, você tem que ter a licenciatura. Né? Eu, por exemplo, não tenho licenciatura. Se eu tiver que dar aula para ensino médio, não importa que eu sou doutor. Né? Eu teria que fazer o curso de licenciatura para ter a habilitação regulamentar. Né? Muito bem. Então, continuando aqui, algumas diferenças entre esses cursos. A especialização concede um certificado, né, de especialista ou de MBA, enfim. E ela exige a entrega de uma monografia. Já o mestrado e o doutorado concedem diplomas. É importante perceber a diferença de um certificado e um diploma. O certificado, ele apenas atesta que você realizou um curso, completou um curso. O diploma, ele te habilita a uma profissão. Então, quando você recebe um diploma de bacharel em sistemas de informação, por exemplo, você passa automaticamente a estar habilitado a exercer essa profissão. Da mesma forma que um mestre
fica habilitado a ministrar aula para o ensino superior e o doutor passa a estar habilitado para realizar pesquisas, né? Especialmente quando tem aporte do governo ou de instituições de fomento. Em relação ao documento, ao entregável do mestrado, a gente tem a dissertação. Já no doutorado, nós entregamos uma tese. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre como escolher uma instituição de ensino para realizar a pós-graduação. Se você estiver interessado em especialização, entre no site do EMEC. Lá no site do EMEC, você consegue fazer buscas usando vários filtros, inclusive por região, modalidade de ensino, se é à distância ou presencial, enfim. Então, aqui uma perspectiva da página lá do IMEC, né? É interessante observar o seguinte: cursos de pós-graduação lato sensu, eles também devem ser autorizados pelo MEC. Então, no site do EMEC, você só vai encontrar esses cursos, tá? Se você tiver dúvida sobre algum curso, se ele tem autorização do MEC para funcionar, acesse o site do EMEC e verifique. Em relação a mestrado e doutorado, para você consultar os programas de mestrado e doutorado reconhecidos e recomendados pela CAPES, que é o órgão do governo responsável por isso, você deve acessar a plataforma Sucupira, que está lá no site da CAPES. Essa imagem mostra a quantidade de programas de mestrado e doutorado reconhecidos no Brasil. Então, a gente vê aí 87 programas no total, né? 29 deles só de mestrado, 3 só de doutorado, 13 de mestrado profissional, 40 de mestrado e doutorado ao mesmo tempo, e assim vai. Bom, como que você deve escolher uma instituição de ensino para realizar o seu sonhado mestrado ou doutorado? Eu diria que a primeira coisa que você deve fazer é conhecer as linhas de pesquisa daquele programa de mestrado ou doutorado, tá? Aqui nessa imagem eu estou apresentando as linhas de pesquisa do PESC, que é o Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP, na UFRJ. Então você tem aí algoritmos combinatórios, arquitetura de sistemas operacionais, entre outros, né? Dou destaque aí para os programas de engenharia de software, que foi o que eu cursei. Programa de engenharia de dados e conhecimento também, que é bem interessante. Nós temos professores muito competentes em todos esses programas. Outra forma de você escolher um programa, uma instituição, é observando o conceito da CAPES para aquele programa. A CAPES, quando recomenda um programa de mestrado ou doutorado, ela atribui uma nota, um conceito. Esse conceito vai de 1 a 7. Porém, somente os programas com o conceito no mínimo 3 recebem o reconhecimento, tá? Então, nesse slide, eu mostro os 7 programas voltados à computação que nós temos no Rio de Janeiro. O programa Cefet, em Ciência da Computação, que vai ser melhor apresentado pela professora Kelly daqui a pouquinho. O programa do IME, nós temos alunos, né, ou melhor, ex-alunos lá no IME. O programa da PUC, o da Unirio. Alguns dos nossos colegas professores também fizeram o programa da Unirio. Na UFRJ, nós temos 2 programas voltados à computação. O de informática, do PPGI, antigo NCE, e o de Rede de Sistemas de Computação da COP. E na UF nós temos o programa de computação também. Alguns professores nossos também fizeram o programa da UF. Beleza? Importante salientar também o seguinte: esses aqui são os programas específicos da área de ciência da computação que nós temos no Rio. Existem outros programas que são multidisciplinares e que você poderia realizar sua pesquisa também na área de computação. Um exemplo, o Inmetro, que fica em Xerém, né, em Caxias, tem um programa de mestrado e doutorado
na área de metrologia. E dentro da área de metrologia, você consegue realizar pesquisa também em computação. Se algum de vocês aqui foi aluno do professor Mauro, né, Mauro Gomes, o professor Mauro está lá terminando o mestrado na área de metrologia. Além disso, você tem o LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica em Petrópolis. Eles têm um programa de mestrado e doutorado em modelagem computacional, que já é algo que envolve muita matemática, muito cálculo, né? Talvez não seja muito o perfil do nosso egresso, mas é outra possibilidade que vocês têm. Quanto tempo dura uma especialização, um mestrado e um doutorado? Depende muito do programa. Uma especialização costuma demorar de 1 a 2 anos. Na Unigraris, temos cursos de pós-graduação que podem ser feitos em até 6 meses. Tá? Eles são mais intensivos e você consegue completá-los em até 6 meses. Programas de mestrado podem durar de 2 a 3 anos. Doutorado de 4 a 5 anos. Eu, particularmente, só consegui terminar o meu em 6 anos. Tá? Tive que pedir extensões de prazo para poder... Bom, quem é que pode cursar uma especialização e um mestrado? Pessoas que já têm o diploma de curso superior. Professor, o curso de tecnólogo serve para eu fazer o mestrado? Eu posso tentar o mestrado mesmo tendo feito tecnólogo? Teoricamente, sim. Nada impede de você, com um diploma de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas ou tecnologia em redes de computadores, né, nada te impede de ingressar no mestrado. No entanto, pode ser um pouco mais difícil de você passar no processo seletivo, considerando que você vai estar concorrendo com pessoas que fizeram bacharelado, ou seja, o curso de 4 anos, né? Portanto, teria uma formação mais forte do que a sua. Já o doutorado, na maioria dos casos, exige-se o diploma de mestre. Porém, isso depende de programa para programa. É relativamente comum você ver programas de doutorado que aceitam alunos direto no doutorado. Ok? Pessoal que está moderando, por favor, coloquem os apresentadores em modo de participante, menos a Kelly. Então, aqui em relação a objetivos, a gente já havia comentado, né? Você vai fazer uma especialização basicamente para ampliar seus conhecimentos sobre as tecnologias mais utilizadas no momento, o mestrado para te formar como um professor de ensino superior e o doutorado para te tornar um pesquisador. Em relação ao processo seletivo, também varia muito. Basicamente, os cursos de especialização fazem uma análise curricular, mestrado, análise curricular, cartas de recomendação, aqui entra um ponto importante. Vocês que estão terminando o curso, é bem provável que vocês voltem a fazer contato conosco pedindo cartas de recomendação. Então, é importante que vocês façam bons trabalhos nas disciplinas, para que nós, professores, possamos dar boas cartas de recomendação para vocês. Alguns programas também exigem um exame chamado pós-comp. O pós-comp é uma espécie de Enem da pós-graduação em computação. Então, algumas instituições utilizam o pós-comp. O pós-comp é uma iniciativa da SBC, a Sociedade Brasileira de Computação. E, além disso, a gente costuma ver também a exigência de provas específicas, tá certo? No caso do doutorado, o que muda é que você dificilmente vai ser exigido de ter o pós-comp, e aqui exige-se uma proposta de pesquisa. Então, antes de você virar candidato
num programa de doutorado, você precisa elaborar um projeto de pesquisa que vai ser submetido à avaliação dos coordenadores daquele programa. Quanto custa uma especialização? Vai depender do curso da instituição. A maioria dos cursos de especialização são pagos, até mesmo em instituições públicas, certo? Mas você ainda consegue encontrar cursos gratuitos. Por exemplo, a minha segunda especialização foi totalmente grátis pela UF. E você encontra muitos cursos de especialização gratuitos, especialmente na área de educação. Ok? Já o mestrado e doutorado, geralmente eles são gratuitos, até mesmo em instituições particulares. E você consegue ainda, em alguns casos, obter bolsas das agências de fomento à pesquisa, como CAPES, FAPERJ, enfim. Então, a ideia é que alunos de tempo integral, pelo menos, né, que se dedicam exclusivamente ao mestrado, recebam uma ação mensal, uma bolsa mensal, para poder se manter. Basicamente é isso, né? Não dá para juntar dinheiro com essas bolsas, mas dá para tentar se manter, né? Digo tentar porque essas bolsas não são reajustadas desde 2013. Então aqui você tem uma noção de quanto a CAPES está pagando para bolsistas de mestrado e doutorado. Então, no caso do mestrado, R$ 1.500, no caso do doutorado, R$ 2.200. O que para a maioria das pessoas é insuficiente, especialmente quando você vem de outro estado, né? Aqui na UFRJ a gente tem pessoas de vários estados e elas têm muita dificuldade para se manter. Bom, eu vou tentar terminar aqui rapidamente para a gente não atrasar o debate, mas eu queria só mostrar aqui rapidamente o que é fazer um doutorado, né? Usando algumas figuras, porque em palavras fica meio complicado de descrever. Então, imagine que este círculo contém todo o conhecimento da humanidade. Quando você conclui o ensino fundamental, passa a conhecer um pouco, né? Um pouco do mundo. Quando conclui o ensino médio, passa a conhecer um pouco mais. Concluindo o ensino superior, você aprende mais e passa a ter uma especialidade. Você é analista de sistemas, você é médico, você é dentista, enfim. Ao concluir o mestrado, você se aprofunda naquela sua especialidade. Você se torna alguém que conhece mais daquele assunto no qual você se formou. Então, no mestrado, você acaba se deparando com muitos trabalhos científicos, né? Você acaba conhecendo mais profundamente os objetos de estudo da sua área de interesse por meio de artigos científicos. Então, ler e estudar trabalhos científicos vão te levar até a borda do conhecimento humano. E aí, quando você chega lá na borda e começa a se focar, né, a focar num determinado assunto, num determinado objeto de interesse específico, você tenta ultrapassar a borda. E isso, anos, né? Não é de uma hora para outra que você atravessa essa borda. Até que um dia ela cede. E esse pequeno ressalto é o seu doutorado, é a sua tese de doutorado. Eu não havia falado antes. Alguns costumam confundir o termo PhD, só para deixar claro, PhD é o termo usado para doutorado nos Estados Unidos. Tá? Então,
Se você conhece alguém que seja PhD, é doutor em um determinado assunto, tá? Professor, e o pós-doutorado? Pós-doutorado não é um curso, não é um título acadêmico. O pós-doutorado é um estágio que um doutor faz em um laboratório assim que ele finaliza o doutorado. Em geral, doutores que fazem pós-doutorado estão aguardando por vagas em universidades ou instituições de pesquisa e para deixar o seu mais forte, né, mais parrudo, realizam um estágio de pós-doutorado durante 1 ano ou 2 anos, até o concurso sair. E aí, quando a gente atravessa essa borda, o mundo nos parece diferente, né? Eu espero que vocês algum dia consigam atravessar essa borda também. Bom, eu correr aqui com algumas dicas de ouro. Primeiro, esteja preparado. E assistir a essa apresentação de agora faz parte da sua preparação. Não é fácil, né? Aqui esse meme diz muito o que é um mestrado ou um doutorado. Você pode substituir a sua vida por uma pós-graduação, né? Importante que vocês mantenham o CR sempre alto. Alguns programas de mestrado usam o CR da graduação para te classificar em relação a bolsas. Por exemplo, o programa, sei lá, da UFRJ tem 20 bolsas e tem 30 pessoas matriculadas. Eles podem fazer um ranking pelo coeficiente de rendimento e somente os primeiros vão ter direito à bolsa, tá? Inglês, fundamental. Você não vai conseguir se virar muito bem se não tiver um nível de inglês de intermediário para alto, tá? Faça o seu currículo Lattes, cadastre lá o seu currículo Lattes. Alguns de vocês aqui eu sei que tem, como a Jennifer, né? Alguns dos alunos aqui eu sei que já criaram. Faça o melhor TCC que você puder. Procure publicar os resultados e tornar o seu trabalho conhecido. Procure fazer iniciação científica. Ter iniciação científica conta muito. E a Unigran Rio oferece programas de iniciação científica, oferece bolsas. Procurem saber a respeito. Monitoria também conta bastante, né? Eu sei que alguns de vocês aqui estão monitores de disciplinas. Um mês nós selecionamos monitores para várias disciplinas. Então, aproveitem esse momento também. Participem de eventos, façam networking. Realizamos um evento no ano passado, que foi a ER, que vocês participaram, e aquilo ali ajuda, contribui para que você conheça esse mundo, né, de pesquisa e até mesmo para que você possa ser selecionado num programa fechado mais à frente. A própria SBC tem um calendário de eventos, vale a pena dar uma olhada nesse calendário de eventos. Por conta da pandemia, muitos desses eventos vão ser realizados online, então isso vai possibilitar que todos nós participemos desses eventos, tá? Vamos ter o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores aqui no Rio, no fim do ano, Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação em Petrópolis, em setembro, se eu não me engano. Então procurem esse calendário. E aqui, uma dica de ouro que foi me dada pelo professor José Luiz, que eu chamo de dica do Zé. Quando eu estava terminando a graduação, eu perguntei para o Zé, Zé, é muito difícil entrar no mestrado? E a dica que ele me deu foi essa, entrar não é difícil, difícil é terminar. Então, com isso, eu finalizo a minha apresentação. Eu gostaria de convidar aqui a professora Kelly Belozzi,
do Cefet do Rio de Janeiro, para que nós iniciemos um debate juntamente com o professor Anderson Nascimento e os demais professores do nosso curso. Professora Kelly, consegue compartilhar áudio? Oi, Tiago, você está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Vou tentar compartilhar o vídeo agora, então, tá? Beleza, estamos te Conseguiu? vendo. Beleza? Tá joia. Estamos te vendo. Então, vamos iniciar aqui um debate. Ele não precisa ser muito engessado, a gente pode torná-lo dinâmico, né? Mas, já que nós estamos aqui com uma audiência basicamente da Unigran Rio, eu queria primeiro te apresentar a professora Kelly Bellosi. Ela é formada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez mestrado em Sistemas de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, e fez doutorado em Biologia Computacional pela Fiocruz. Atualmente ela é professora do Cefet, onde ela, além de ministrar aulas para a graduação, ela orienta pesquisas de mestrado, né, trabalhos de mestrado. Muito bem. Professora Kelly, a gente propôs esse debate para informar, mas também para inspirar nossos alunos, né? Informar sobre os conceitos de pós-graduação, mas também para mostrar exemplos, mostrar a eles que todos eles são capazes de realizar o sonhado mestrado ou doutorado, caso eles tenham interesse, né? Então, diz para a gente, por favor, o que motivou a fazer mestrado e doutorado? Conta um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica. Oi, Tiago, né? Primeiramente aqui eu quero lhe agradecer pelo convite de participar aqui junto com vocês. Mais uma vez estar junto com vocês, né? Porque ano passado alguns alunos que participaram aí da Escola Regional de Sistemas de Formação, pode lembrar que eu estive presente lá, né? Então, é um prazer estar aqui novamente e poder compartilhar, né, um pouco de história e falar um pouquinho a respeito do programa de mestrado do Cefet. Então, e os professores que estão aqui presentes, obrigada a você, Tiago, pelo convite, né? Respondendo um pouquinho aí da sua pergunta, essa é uma história longa, mas que eu vou tentar aqui resumir em alguns pontos principais, né? Diferentemente de você, que já na graduação tinha esse desejo, né, de se tornar professor, de fazer mestrado, doutorado, entrar na carreira acadêmica, eu não tinha esse pensamento lá enquanto aluna de graduação. Na verdade, eu queria mesmo era me formar, me tornar analista de sistemas, seguir na parte prática mesmo de atuação. E assim, logo depois de formada, eu fui, né? Eu me empreguei em alguns locais diferentes, eu fiquei trocando um pouco de trabalhos até ver exatamente o que eu queria fazer. E eu entrei numa empresa que é filiada à própria universidade, né? A Universidade Federal de Juiz de Fora, no qual eu me formei, como analista de sistemas. E eu gostava muito de trabalhar lá, então trabalhava um pouco com desenvolvimento, manutenção de bancos de dados, treinamentos de profissionais que iriam atuar com os softwares que a gente desenvolvia. Estava feliz. Até que com 6 meses, mais ou menos, de trabalho, né, uma amiga muito próxima que trabalhava lá comigo e que foi a pessoa que tinha me indicado para poder entrar lá na empresa, né, para participar do processo seletivo da empresa, ela foi demitida.
E aí, quando isso aconteceu, eu tomei um choque. Porque se a minha amiga com um nível de experiência, né, com um tempo de experiência maior que o meu, tinha sido demitida da empresa, eu que estava ali há menos tempo, com menos experiência que ela, fiquei com medo de também ser demitida. Assim, tem algumas situações que vêm acontecer na vida da gente que às vezes a gente fica chateado, mas a gente também tem que olhar pelo outro lado. O que aquilo pode ajudar você, né? E nesse sentido foi que deu uma outra luz na minha cabeça, que foi em relação ao mestrado. Muitos alunos da minha turma de graduação tinham saído para mestrado logo que a gente se formou, e eu, como tinha, né, essa questão de querer trabalhar, de estar na prática na área, não saí. Mas nesse momento me veio a atenção ao mestrado. Por quê? Porque eu não estava enxergando o mestrado no primeiro momento um apoiador da carreira acadêmica, e sim para eu ter mais uma oportunidade de trabalho na minha vida. Então, o medo de ser mandada embora era tão grande que, se eu fosse mandada embora, eu queria ter outras frentes de trabalho, não apenas trabalhar em empresa como analista, como uma desenvolvedora, mas também eu poder para poder dar aula, né? Então eu foquei inicialmente na questão de aulas, já que lá na minha cidade tinha muitas faculdades particulares, e aí eu comecei a me preparar para fazer o mestrado. Só que na minha cidade não tinha um mestrado em computação na época, atualmente já existe, né, na UFJF. Na época que eu saí para o mestrado não tinha, e eu tinha de vir para o Rio, então, para poder fazer o mestrado. Então, aí sim eu comecei uma preparação para isso. Então, já que eu foquei que eu queria fazer o mestrado, eu comecei a pesquisar sobre os mestrados, assim como você apresentou aí na sua palestra, né? Eu comecei a fazer pesquisas sobre as instituições, os cursos que elas ofereciam, quais eram as linhas de pesquisa de cada instituição. Comecei a fazer contatos com os professores dessa instituição, marquei entrevistas, vim para o Rio para conversar com os professores. E, ao mesmo tempo, eu comecei a me programar para sair da minha cidade, né? Então, juntar dinheiro, ser econômica em algumas coisas, porque seria uma vida diferente para mim no Rio de Janeiro, né? Mas, então, eu tive um tempo de preparação para o mestrado quando eu decidi fazer o mestrado, e isso foi ótimo, porque eu conheci professores, eu estudei as linhas, eu conversei com amigos que já estavam atuantes na área, e assim que eu apliquei para o mestrado, eu consegui ser aprovada. Então, como você falou, eu entrei lá no Instituto Militar de Engenharia, né? Comecei a fazer o mestrado lá, seguindo na linha de pesquisa em banco de dados. Assim, muito feliz por ter feito essa escolha, né? Eu precisei abrir mão do meu trabalho que eu gostava, não fui mandada embora, né? Eu que pedi a rescisão do contrato para poder sair para cursar o mestrado, porque o mestrado era tempo integral, né? O mesmo conciliar, então eu fiquei full time me dedicando a ele. E quando eu já estava no meio do mestrado, então eu tinha cursado um ano inteiro de mestrado, eu fui convidada pelo UFJF, a mesma instituição que eu me formei, para entrar no programa de incentivo à docência, ou seja, para começar a dar aulas lá no curso de Ciência da Computação. E eu, de imediato, aceitei, porque era uma oportunidade de eu começar a dar aulas, de eu ganhar essa experiência e ainda estaria de volta na minha instituição de origem. E aí foi que tudo se transformou, porque eu que tinha entrado no mestrado somente para ter mais uma opção mesmo de frente de trabalho, quando eu comecei a dar aula e comecei a ter contato com os alunos, e participar de todo o ambiente de uma universidade, de projetos, de palestras, de pesquisas, aí eu vi que era aquilo que eu queria para a minha vida. Então, o envolvimento com os alunos, o conhecimento cada vez mais, né? Porque a gente, enquanto professor, não parar de aprender para a gente poder estimular, para a gente poder ensinar.
Então, ali realmente eu vi que eu estava fazendo o que eu queria para o resto da minha vida. Então, se eu queria realmente investir na carreira de docência, na carreira acadêmica, eu teria que seguir com o meu curso. Então, o meu que inicialmente só previa fazer um mestrado, aí eu já comecei, enquanto aluna de mestrado, enquanto professora da UFJF, a me preparar no doutorado. Então, isso não conseguiu acontecer logo de imediato. Logo que eu terminei o mestrado, eu ainda fiquei 1 ano e meio apenas dando aulas, mas sem parar de pesquisar, porque enquanto isso eu publiquei resultados da minha dissertação de mestrado, eu participei de eventos, e até que então me senti preparada de participar de outro processo seletivo, e eu entrei no processo seletivo da Fiocruz, no qual o Thiago comentou aí, né, no curso de Biologia Computacional e Sistemas, e então eu segui para fazer o meu doutorado também no Rio de Janeiro, já em outra instituição. Então, assim, dentro de mestrado e doutorado, esse é um pouco, né, da minha história. Enquanto no doutorado, claro, são novos desafios de pesquisa que você tem. Eu não parei de dar aula em nenhum momento, né? Estava sempre atuando como professora, inicialmente na UFJF, e já ao final do doutorado eu entrei como professora substituta da minha atual instituição, que é o Cefet. Mas durante todo esse momento, envolvida com pesquisas, envolvida com diferentes temas, e não voltei mais a atuar no mercado de trabalho como desenvolvedora. Então, segui firmemente na minha carreira acadêmica. Eu acho que um pouquinho da minha história é essa, entre Professora Kelly, mestrado e obrigado. doutorado. Fala, André. O professor Thiago pediu para eu assumir aqui. Então, quero aí a oportunidade para também falar um pouquinho, bem rápido, né, não me estender muito, mas um pouquinho também de como foi essa minha relação com o mestrado, né, com a pós-graduação, né, e eu me identifiquei muito aí com a sua fala, né, porque aconteceram algumas coisas parecidas comigo, principalmente a questão de ter que, ao invés de sair da empresa, ou ser saído, ser demitido da empresa, na verdade, eu precisei me demitir também, assim como aconteceu com você, para poder ingressar no programa de mestrado, né? Então, a também foi perfeita no sentido de pontuar quais são os grandes desafios que nós temos, né, para poder assumir algo, né, como um mestrado, né? A gente precisa fazer algumas escolhas, né? Como eu fiz, de sair de um trabalho técnico como analista de sistemas, já com bastante ali de vínculo, né, com a empresa, e a gente sabe que pedir demissão com um vínculo assim é ruim financeiramente para a gente. Isso sem contar com a questão da remuneração, que eu perdi boa parte da minha remuneração para enfrentar o desafio do mestrado, né? Mas posso falar também que isso foi fundamental para estar onde eu estou hoje, né? Eu acredito que o mestrado, muitas coisas, não tinha ideia, coisas que não faziam parte da minha vida, como leitura de artigos, por exemplo, não tinha o costume de ler artigos técnicos, muito menos de escrever artigos técnicos, né? Então, o mestrado me mostrou isso, né? Me permitiu ter essa visão. Hoje, eu acabo querendo compartilhar isso com os alunos também, né? Dessa visão. Hoje, na Unigran Rio, nós estamos incentivando os alunos a escreverem artigos, né? Nas disciplinas regulares, os trabalhos são feitos em forma de artigos, e fora isso a gente teve também uma experiência super positiva com a escola regional, né? Nós tivemos alguns artigos de alunos aceitos no evento, né? Então, basicamente eu queria compartilhar essa experiência aí tão importante que foi
a do mestrado na minha vida, né? Novamente me abriu muitas portas, né? E aqui, como o Tiago explicou lá, a diferença de pós-graduação lato sensu para stricto sensu, né? Para mim também aconteceu algo muito parecido com o que o Tiago falou. Eu terminei a graduação e eu me vi na necessidade de ampliar os meus estudos em uma área específica, né? Que nesse caso era engenharia de software. E eu fiz, né, fazendo essa pós-graduação lato sensu, e novamente eu tive muito retorno disso, né? Um deles foi poder me tornar professor, né? Então, enfim, participar de vários processos seletivos, foi muito legal, né? Então, né, eu tô contando um pouquinho aqui, né, de como essas coisas, tanto a lato sensu quanto a stricto sensu, como isso funcionou na minha vida, né, até no sentido de motivar também as pessoas, né, e verem o quanto isso é importante, né, na nossa vida. Tiago. Obrigado, Anderson. É interessante trazer essas histórias, né? Especialmente as nossas histórias aqui para os alunos, justamente porque, como eu falei antes, a ideia também aqui não é só informar, mas inspirar de alguma forma. Esse mês nós compartilhamos no Instagram do Rolê de TI as diversas profissões que o nosso corpo docente já teve ao longo dos anos, né? Mais ou menos assim, o professor Anderson Nascimento listou 10 profissões que já exerceu, uma é mentira, né? Então, ali os alunos podem perceber que não foi fácil para nenhum de nós, né? E que todos eles são capazes, eles têm plenas condições de assumir melhores postos, melhores posições profissionais, né? E o caminho natural para isso é né? E o estudo formal, o estudo de pós-graduação, ele é uma via certa, é uma via que não não costuma falhar, né? Bom, só aprendendo que o Anderson comentou aqui sobre a experiência dele, é interessante falar para os alunos também o seguinte: os nossos cursos de TI, eles são voltados, né? Tanto o bacharelado quanto os cursos de tecnólogo. Porém, assim, nós temos muitos egressos, né, muitos ex-alunos que estão ou já participaram, já cursaram programas de mestrado. Eu faço uma relação, tento fazer um controle disso aqui, tem algo em torno de 30 ex-alunos que já concluíram ou estão concluindo mestrado e doutorado. Então, isso é certamente uma maneira aí de estimular os nossos alunos a prosseguir com seus estudos, certo? Mas vamos voltar com a professora Kelly, a nossa convidada, que nos honra bastante com a sua participação. Kelly, a gente percebe que a indústria de TI, de forma geral, absorve os nossos alunos cada vez mais cedo, dada a demanda, né? A demanda. Como esses alunos passam a ganhar bons salários muito cedo, eles não sentem tanta falta de dar continuidade aos estudos de pós-graduação. Na sua visão, como que o mestrado poderia fazer diferença na carreira desses profissionais que já estão bem empregados? Que o microfone está desativado. Ainda não.
Ainda não. Tá ativado aqui para mim. Agora sim. Beleza. Deve ter dado algum bug de conexão, porque estava ativado aqui para mim. Mas vamos lá. Da pergunta que você me fez, né? Eu estava iniciando aqui a minha fala dizendo que eu costumo falar com os meus alunos da graduação que eu entendo a situação de muitos deles quando vêm me falar que precisa de um emprego para ganhar melhor, porque tem que ajudar em casa, porque precisa para se manter. Eu realmente entendo essa situação e sei que muitos têm essa necessidade, né? Na nossa área de atuação, a gente tem empresas que oferecem bons salários até mesmo para estagiários. Então, os alunos são sugados muito cedo para a parte prática, né, para o trabalho. Mas o conselho que eu dou a eles é, assim, estiquem ao máximo a permanência completa de vocês dentro da universidade. Então, assim, se você tem algum apoio familiar em casa, que possa conseguir levar isso durante um tempo, né? Tente esticar ao máximo essa questão de sair para o trabalho. Sei que todo mundo gosta de ganhar o seu dinheiro, mas por que isso? Para vocês aproveitarem todas as experiências que vocês têm dentro da universidade. Porque são experiências que vão demandar tempo. Então, assim, participar de projetos, participar dos eventos, ser monitores de disciplina, tudo que a universidade oferecer para vocês, participem, né? Participem dos diretórios acadêmicos, participem das incubadoras de empresa, participem dos projetos e, ao mesmo tempo, que assim se dediquem ao máximo às disciplinas. Então, quanto mais vocês conseguirem esticar essa situação de ir para o mercado de trabalho, né, é melhor. Então, tenta um projeto que às vezes tem bolsa na universidade, que aí você não fica ali sem receber algum dinheiro. Tente fazer isso, porque toda a experiência dentro da universidade é uma experiência que vai contar para você posteriormente. Vai contar beneficamente para você participar de processos posteriores, assim como vai contar para você como conhecimento de vida, como conhecimento de pessoas. Então, assim, extrapolem tudo que vocês possam fazer dentro da universidade, além do ensino. Né? Então, isso para os alunos que estão atualmente na universidade, que ainda não se envolveram com o mercado de trabalho. Para quem já se envolveu com o mercado de trabalho, já está aí absorvido, o que eu falo de ir para o mestrado. Ir para o mestrado nessa situação é para você poder adquirir novos conhecimentos. Então, assim, muito hoje da indústria, do governo, demandam recursos humanos qualificados na área. Então, não é porque você já está trabalhando, já está ali bem empregado, já está ganhando um bom salário, que você vai se estabilizar. Não, principalmente na área de computação, a gente vê que é uma ciência muito, muito mutável, né? A gente tem novidades cada dia, e aí o profissional que não se especializa, que não se habilita, que não procura conhecer o que está acontecendo na área, ele vai acabar ficando defasado. E assim, a questão do mestrado, muita gente às vezes fala: ah, mas eu não quero ser professora, eu não quero dar aula, eu não quero ir para a carreira acadêmica. Ok, essa é uma situação. Não é porque você vai fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado, que necessariamente você vai estar voltado para a carreira acadêmica. Não, vão ter as pessoas que têm este perfil, mas o mestrado e, por consequência, depois um doutorado, não está voltado apenas para essa questão. Então, você fazer um doutorado, você adquirir um conhecimento, de você saber como aplicar esse novo conhecimento numa área na qual você pode contribuir para a sociedade, né? Além de você se qualificar, ganhar um novo grau, né, de formação, como você bem comentou aí, Tiago. Você passa a ter um título, você passa a ter até uma nova profissão por conta desse título que você obteve com o mestrado. Então,
O conselho que eu dou para quem já está envolvido é não achar que o mestrado é só para você seguir uma carreira acadêmica. Não. Indústria, governo, tem necessitado dessa mão de obra qualificada e especializada para melhorar seus processos, para melhorar suas pesquisas, para melhorar o desenvolvimento de seus produtos. Então, vocês podem procurar os programas de mestrados para se especializar. Eu acho que é nessa linha um pouco aí, né? Beleza. Professor Anderson, quer fazer alguma intervenção? Então, só não vou habilitar o vídeo, que aqui a conexão está um pouco ruim. Acho que vocês conseguem me ouvir, né? Sim, consigo. Ah, legal. Então, não exatamente sobre isso, Tiago, mas se você permite aí, né? Eu queria perguntar à professora Kelly quais são as estratégias, ou se você tem algumas estratégias que incentivem os alunos, já na graduação, a pensarem em artigos científicos, publicação, leitura de texto, mas assim, enquanto eles são alunos da graduação, que tipo de estratégias a gente pode trabalhar que dê resultados nesse sentido, Kelly? Anderson, eu antes de responder a sua pergunta, eu vou só complementar aqui, dando um exemplo de nossos alunos no mestrado. Depois eu vou falar um pouquinho especificamente do mestrado do Cefet, mas só comentando dos alunos, a gente já tem um número de egressos, né, de alunos formados, e nesse leque de alunos que já se formaram, um apenas era da carreira acadêmica, né, que segue, ele é professor, e a gente já teve situações de outros alunos que conseguiram atuação como professor, mas a maioria dos nossos alunos são alunos que vêm da prática de desenvolvimento, né, a maioria são desenvolvedores de sistemas, e o que a gente viu de alguns que já se formaram foi, por exemplo, melhorar a sua posição nas empresas que participavam. Então, depois da formação, teve aluno que foi promovido, teve aluno que conseguiu trocar de empresa atuando já na área de conhecimento do mestrado, que é focada em ciência de dados. Então, isso nos traz um retorno muito legal quando a gente olha também para os alunos que não estão aí na área acadêmica, né? Que o curso também está beneficiando eles na vida deles enquanto empresa. Agora, voltando um pouquinho aí, falar, né, sobre as estratégias que você me perguntou enquanto na graduação. Eu marquei alguns pontos aqui que o Tiago falou na apresentação dele, que eu vou corroborar forrente. Que os alunos eles têm que se ater um pouco mais a alguns detalhes enquanto eles estão na graduação, porque é essa preparação que leva depois a uma boa participação num processo seletivo. Então, inicialmente, dá mais atenção à sua disciplina de metodologia científica, né? Ela não é uma disciplina que vem aí só para preencher quantidade de créditos, ela traz muito a ensinar, não só para enquanto você está na graduação, mas também para momentos posteriores, se você for participar de uma pós-graduação. É muito importante que os alunos foquem em leituras, né? Então, a cada disciplina que vocês passarem, a cada novo conhecimento que vocês adquirirem, busquem sempre pesquisar por artigos científicos que falem sobre aquele tema. E falar de artigos científicos, vocês vão procurar em bases de dados especializadas por esses artigos e leiam o que nos últimos anos foi publicado a respeito daquele assunto. Então, essa é uma ótima forma de vocês conhecerem um pouco mais como que está sendo o desenvolvimento da pesquisa sobre aquele assunto
E à medida que, e também com isso, você vai aprendendo a ler um artigo científico. Então, é muito importante que os alunos façam muitas leituras, principalmente essas leituras de artigos científicos, e também coloquem em prática a escrita. Então, achei muito interessante aqui vocês falarem que, mesmo nos trabalhos de disciplina, vocês já têm pedido, né, os relatórios dos trabalhos em formato de artigo. Isso é uma forma para já incentivar os alunos em como fazer essa escrita, porque a escrita de um artigo também tem ali toda a preocupação de o que você precisa inserir na escrita, falar, a forma de escrever. É muito importante que os alunos saibam que existe toda uma forma de você apresentar o seu resultado. Não adianta você ter um excelente trabalho desenvolvido, né? Por exemplo, um excelente software produzido, se você não sabe ali em palavras apresentar ele, dizer quais os benefícios e as vantagens dele, dizer quais as limitações dele. Então, a escrita científica também tem um rigor. Então, à medida que você lê cada vez mais artigos científicos, você também aprende cada vez mais a como fazer uma boa escrita científica. Então, durante a graduação, essa já é uma questão super importante. Então, assim, falar de estratégia, né, eu indico mesmo fortemente a leitura e escrita, e seja qualquer mínimo resultado que você deva apresentar de projetos, de trabalhos de disciplina, já se preocupe na escrita desses resultados nesse formato. Isso vai fazer com que você ganhe habilidade cada vez mais, e com certeza você ter uma boa habilidade de leitura e escrita para você escrever um projeto, para participar de um processo seletivo, para você estar dentro do mestrado, isso vai agregar bastante. Muito obrigado, Kelly. Obrigado. Contribuiu bastante, com certeza, aqui para os alunos que estão participando aqui, né, desse evento. Muito obrigado. Tiago. Muito legal mesmo, Anderson. Isso, de certa forma, confirma um pouco da nossa... Aliás, confirma as nossas estratégias, né? A gente tem ido nessa linha, mas, enfim. Kelly, vamos falar um pouco sobre o programa de mestrado do Cefet? Vamos. Então, hoje você faz parte do quadro de professores orientadores, né, do programa de mestrado em ciência de dados do Cefet. Ciência de dados hoje é uma área extremamente interessante. Nós temos alunos e professores aqui muito interessados nesse assunto. Então, quais são as linhas de pesquisa do programa de mestrado do Cefet? E quando é que abre o processo seletivo? Olha só, Tiago, lá no Cefet é o Programa em Pós-Graduação em Ciência da Computação, que atualmente oferece apenas um nível de mestrado, né? Você deu uma excelente explicação. Aliás, a sua palestra foi excelente. Gostei muito de ter entrado aqui para poder participar da sua palestra também. Você explicou muitas questões ali a respeito de pós-graduação que são importantes para os alunos. E o Cefet, né, ele abriu recentemente o curso de mestrado em ciência da computação. A gente precisa passar por um processo de avaliação, de amadurecimento do mestrado, para que a gente possa pedir a abertura de um doutorado. Então, o mestrado em ciência da computação do Cefet é um mestrado novo, a gente teve a primeira turma em setembro de 2016, e então a gente ainda está trilhando aí para que a gente feche uma boa avaliação pela CAPES, para que a gente possa, então, entrar com o projeto de doutorado. Como você comentou também, eu vou aproveitar para falar aqui, o mestrado de Ciência da Computação do Cefet, ele é atualmente nível 3, que é a pontuação dada pela CAPES para cursos iniciais, né? E o mestrado do Cefet, como ele iniciou recentemente, em 2016, ele ainda não passou pela avaliação na qual possa aumentar
essa avaliação. Então, essa avaliação vai acontecer no final agora do ano de 2020, né? E os indicadores atuais do Cefet já nos mostram que a gente vai conseguir alcançar o nível 4 de avaliação da CAPES. Então, vamos torcer quanto a isso. Mas, apesar de o nosso curso ser um curso de mestrado em ciência da computação, assim como alguns na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem um foco bem específico que é a área de ciência de dados. Então, assim, de uma forma bem geral, falando para quem não conhece, a ciência de dados é o estudo da extração de conhecimento a partir de dados, né? Geralmente a gente está falando de dados volumosos, de Big Data. Então, o nosso curso foi preparado no sentido de quais as disciplinas que ele oferece, quais as linhas de pesquisa que ele oferece, as habilidades dos professores que estão vinculados, foi todo idealizado nesse sentido de se preocupar com a ciência de dados. Então, o viés do nosso curso é em ciência de dados. Então, lá a gente tem diversas pesquisas que envolvem métodos estatísticos, aprendizagem de máquina, técnicas de visualização de dados, gerência e armazenamento de grandes coleções de dados, computação de alto desempenho. Então, assim, a gente tem uma característica bem multidisciplinar. E isso é bem interessante na área de ciência de dados, porque se a gente fala de extração de conhecimento a partir de dados, a gente está falando de dados de qualquer domínio, né? Então, claro, a gente procura trabalhar com dados públicos, mas a gente pode ter uma atuação em dados de diferentes domínios e isso faz com que a gente ganhe aplicações tanto na ciência, quanto na indústria, quanto no governo. Então, a gente tem algumas áreas, por isso que é o caráter multidisciplinar, né? Porque a gente tem aplicações na bioinformática, nas finanças, na indústria de petróleo, na astronomia, internet das coisas, na defesa cibernética, na educação, entre outros aqui que eu poderia citar mais e mais. Mas falando especificamente das linhas de pesquisa, né? Nós temos atualmente duas linhas de pesquisa, que é a gerência de dados e aplicações, e a outra linha de pesquisa é aprendizado de máquina e otimização. Tá? Então, falando um pouco de cada uma, então dentro de gerência de dados e aplicações, a gente tem toda essa questão ali de gerência, integração de Big Data, mineração de dados, mineração de texto, computação afetiva, sistemas e aplicações de forma geral. E na linha de aprendizado de máquina e otimização, já tem os projetos que trabalham com algoritmos, otimização, modelagem computacional e todos os projetos que envolvem a área de aprendizado de máquina. Eu sei que eu estou falando aqui muitas informações novas e eu ia exatamente fazer isso que o Thiago fez, colar o endereço aqui da página do mestrado do Cefet, né, que o Thiago acabou de colocar lá no site, então é o eic.cefet-rj.br/ppsic. Claro, todas essas informações que eu estou falando, vocês vão encontrar com muito mais detalhes lá, das linhas de pesquisa, dos projetos de pesquisa de cada linha e também da área de atuação de cada professor, né? Porque, por exemplo, eu participo da parte de gerência de dados e aplicações, apesar de ter pesquisas em colaboração com quem é da área de aprendizagem de máquina e otimização. Então, é interessante também conhecer sobre os projetos de pesquisa dos professores. Nós temos um canal no YouTube que tem diversos vídeos, né? Pequenos vídeos feitos por cada professor do programa, no qual eles explicam, cada um explica a sua atuação, as suas linhas de pesquisa, os seus projetos, dando dica ali já para os alunos que queiram participar do mestrado do Cefet, né? Falando um pouco mais do processo seletivo, que o Thiago me perguntou, essa já é uma questão interessante. Por quê? Saber
quais são as pesquisas em andamento dos professores permanentes do programa. Quando vai participar do processo seletivo do mestrado do Cefet, é necessário que você participe ali de algumas fases, né? Então, o processo seletivo, ele tem atualmente, você participa de duas, vou me lembrar aqui corretamente, peraí. O processo seletivo, ele é subdividido em duas partes. Primeiramente, você tem que enviar uma documentação, né? Essa documentação, ela vai ser analisada e ela basicamente consta de uma ficha de inscrição, seu currículo Lattes, você chegou a comentar a importância da produção do currículo Lattes, né, Tiago? E de uma proposta de pesquisa. Então, a primeira parte é essa análise da sua proposta de pesquisa com seu currículo Lattes. E a segunda fase de avaliação é uma arguição oral da sua proposta de pesquisa. Nessa proposta de pesquisa, o que a gente espera do aluno? Que ele consiga expor ali exatamente uma proposta a respeito de algum dos temas de trabalhos dos professores do Cefet, com vistas ali ao que ele poderia fazer em relação àquela proposta. Então, anotar os objetivos, definir uma hipótese, falar de alguns trabalhos relacionados. Então, essa proposta, ela deve ser escrita com um certo formalismo, né? A gente tem um modelo disponibilizado lá no site, como você produzir essa proposta de pesquisa, mas o que a gente quer ver ali do aluno é se ele consegue, com clareza, expor uma ideia e saber falar como resolver aquela ideia, né? Como desenvolver, aplicando métodos, técnicas computacionais, como ele consegue chegar no alcance daqueles objetivos. Então, essa proposta que ele apresenta vai ser o tema de pesquisa dele dentro do mestrado, é simplesmente mesmo para avaliação do processo seletivo, mas a gente quer com isso ver exatamente esse caráter do aluno que eu comentei aqui antes com o Anderson, né? Da leitura e da escrita. É um aluno que está lendo, está se preparando em relação a como desenvolver um determinado trabalho, a como falar sobre um determinado tema, ele está sendo argumentativo o suficiente, ele consegue propor uma boa ideia. Então, a gente vai avaliar mais essa questão do que necessariamente se é válido ou não neste tudo que ele está aplicando, né? Então, essa é uma questão importante de falar. Os alunos devem, então, participar do processo seletivo apresentando essa proposta, o currículo. Uma vez que essa proposta seja avaliada, ele vai para uma arguição oral. E aí, sendo aprovado, né, na arguição oral, ele passa a fazer parte do quadro de discentes do programa. Alguma dúvida a respeito do processo seletivo? Então, vou pegar aqui uma pergunta do Fernando Lima, né? Fernando, nosso regresso, que já está nessa busca pelo mestrado há algum tempo. O Fernando está perguntando se há previsão de abertura de vaga dos ouvintes. Isso foi outra coisa que a gente não comentou ainda. Eu acho que valeria a pena abordar, né? Isso. Deixa eu comentar aqui uma coisa. Nessa proposta de pesquisa que eu estava falando aqui, é importante que o aluno já desenvolva a sua proposta de pesquisa de acordo com o tema de pesquisa já de algum professor do programa. Então, quando eu falei anteriormente do canal do YouTube, que tem lá todos os videozinhos dos professores falando de seus projetos de pesquisa, isso é uma coisa interessante dos alunos pesquisarem, ver vídeos, porque nessa proposta de pesquisa você já tem que indicar quem que seria o seu possível orientador dentro do mestrado. Então, você tem que dar um nome. Então, aquela proposta, por exemplo, o aluno ele vai apresentar uma proposta de pesquisa sobre dados abertos, ligados, né, que é uma área de pesquisa com a qual eu trabalho.
Então, ele pode colocar o meu nome como sendo a possível orientadora dele. Então, a proposta de pesquisa dele tem que estar escrita de uma forma que ela já fale de um tema com o qual eu trabalho. O aluno não pode fazer uma proposta de pesquisa de um tema e indicar como orientador um professor que não tem relação com aquele tema, tá? E aí, respondendo a pergunta do Fernando, então, essa é uma dica fortíssima que eu passo para todos os alunos. Participem se você está na dúvida, se você vai fazer um mestrado, ou se você não acha que está preparado no momento, você quer conhecer, participem como aluno ouvinte. Então, lá no Cefet, a gente tem os editais para alunos ouvintes, e os alunos podem fazer até 2 disciplinas como ouvintes, e se essas disciplinas forem ali trabalhadas, né, com toda a exigência delas, se os alunos tiverem a frequência necessária, participar de todas as atividades, provas, entregas de trabalhos, os alunos depois podem requerer o grau dessa disciplina para pedir a isenção nessa disciplina, se ele vier a ser um aluno do programa. Então, é uma excelente forma dos alunos conhecerem o ambiente, conhecerem as disciplinas, os formatos das disciplinas, porque no Cefet a gente oferece as disciplinas por trimestre, então vocês na faculdade estão trabalhando por semestre, quando a gente passa a trabalhar com trimestre, o ritmo é um pouquinho diferente, fora que a intensidade também é um pouco diferente, né? A gente precisa de uma dedicação ali nas disciplinas, nas reuniões. Então, é uma excelente forma de os alunos já conhecerem alguns professores, conhecerem o ambiente do Cefet em si, conhecer como é o funcionamento de um mestrado. Sobre os editais, sempre quando a gente abre um edital de um processo seletivo, a gente abre junto o edital de aluno ouvinte. Então, lá no site também que você passou, né, no icc7rj.br/ppsic, tem lá um link alunos ouvintes. Nesse link de alunos ouvintes, tem o edital para aluno ouvinte e tem o cronograma também, todas as explicações para alunos ouvintes. Mas é interessante ficar atento quando estiver rolando o processo seletivo normal. Né? Sempre quando tiver um processo seletivo normal, vai acontecer também o processo seletivo para alunos ouvintes. Tem que entregar também um formulário de inscrição, de solicitação, o currículo Lattes, e você comentou aí de um item que é o pós-comp, por exemplo, a nota do pós-comp, ela ajuda na classificação do aluno na hora da escolha dos alunos ouvintes. Porque às vezes a gente recebe muitas inscrições, mas a gente não tem como oferecer muitas vagas. Então, se uma turma já está muito cheia, a gente oferece como ouvintes. Se a gente tiver muitos alunos ouvintes cadastrados, né, querendo participar, a gente tem que ter um processo de escolha. Então, tem alguns itens classificatórios para esses alunos ouvintes. Mas essa é uma excelente oportunidade, eu convido a todos os alunos que tiverem um mínimo de dúvida sobre fazer um mestrado, sobre como é o ambiente, se vai aguentar a pressão de fazer um mestrado, se vai ter o conhecimento necessário para participar das disciplinas. Participem, façam uso dessas 2 disciplinas que vocês podem fazer como ouvinte. É um test drive, né, Kelly? Tanto para o aluno quanto para o programa, né? É uma forma de todo mundo se conhecer. Agora, aproveitando... Pode falar. Às vezes muitos alunos ficam com dúvida nessa produção dessa proposta de pesquisa para participar do processo seletivo. É claro que lá no edital do processo seletivo está escrito que os alunos podem entrar em contato com os possíveis professores orientadores para tirar dúvidas, para solicitar material, para questionar algum item. Mas você participar como aluno ouvinte é uma
de você também se ambientar ali para conhecer os professores isso vai ajudar você a preparar uma melhor proposta de pesquisa também. Então, falando em alunos ouvintes, muitos deles tentam ingressar no programa nesta categoria, né, como aluno ouvinte, porque trabalham durante o dia. Então, eu te pergunto, vocês aceitam alunos em tempo parcial, que trabalham durante o dia, ou somente em tempo integral? E quantas horas o aluno precisa ter disponíveis para fazer o mestrado do Cefet? Olha, Tiago, a gente recebe tanto alunos em tempo integral quanto alunos em tempo parcial. Vou te dizer que eu não tenho aqui os números agora para te mostrar, mas a maioria dos nossos alunos é aluno de tempo parcial, é aluno que trabalha. Então, a gente tem alunos que vêm de empresas privadas, a gente tem alunos concursados. Então, claro que a gente recebe também os alunos de tempo integral. Para esses de tempo integral, para esses de tempo integral, ele pode ter o benefício de conseguir a bolsa, né? Você comentou muito sobre as bolsas de estudo. O Cefet disponibiliza bolsa de estudos. A gente tem um quantitativo de bolsas, tanto oferecidas pela CAPES, quanto de recursos próprios do Cefet. Então, um aluno de tempo integral, ele pode vir a solicitar uma dessas bolsas, o que realmente não acontece com o aluno de tempo parcial, porque ele tem o vínculo empregatício dele, né? Mas a gente recebe sim, na verdade, é a quantidade maior de alunos que a gente tem, são alunos que estão atuantes no mercado. Mas o aluno, quando vem, ele tem que saber que ele precisa gerenciar o seu tempo para poder se dedicar ao mestrado. Então, e ter certa flexibilidade. Eu sei que muitos alunos, a gente tem alguns alunos que trabalham em home office, alguns alunos que diferenciados de trabalho, e isso acaba sendo importante, Tiago, porque os alunos têm que cumprir uma quantidade de créditos em disciplinas, e essas disciplinas elas acontecem em horários fixados, né? Então, a gente tem disciplinas que acontecem no turno da manhã, disciplinas que acontecem no turno da tarde e noite, então os horários das disciplinas variam. Então, se o aluno não tiver um pouco de flexibilidade no trabalho dele, fica difícil de ele cursar essas disciplinas. Então, é ideal que ele faça ali de 2 a 3 disciplinas por trimestre, para tentar eliminar as disciplinas no primeiro ano do mestrado, né? No primeiro ano, no máximo início do segundo ano do mestrado. Então, a gente pede que os alunos tenham essa flexibilidade, porque senão ele não vai conseguir nem fazer as disciplinas, né? E assim, qual que é o tempo de dedicação? É claro que a gente gostaria do tempo de dedicação integral, mas isso não sendo possível, é claro que o aluno vai ter que adequar o tempo que ele tem para poder fazer essa dedicação. É muito difícil eu falar em números de horas, Thiago. Eu poderia te falar que pelo menos 8 horas é necessário. Se você for pensar que ele tem 2 disciplinas de 4 créditos na semana, que isso daria aí em torno de 8 horas, né? Mas a gente não tem só você ir lá assistir a disciplina. Você tem uma reunião com o seu orientador, você tem que sentar para estudar sobre aquela disciplina, você tem que fazer os trabalhos daquela disciplina, você tem que estudar sobre o conteúdo que você vai desenvolver na sua dissertação. Então, você já começa a partir de 8 horas. Então, aí, de 8 a 16 horas, eu não gosto muito de fixar esses tempos, mas a pessoa já tem que refletir que são espaços que ela vai ter que encaixar na vida dela para poder se dedicar se ela quer fazer um bom trabalho. Então, vai ter momentos que essa dedicação vai aumentar, vai ter momentos que você vai conseguir estar com um pouco mais de tranquilidade, mas, em geral, você tem que já entrar na pós-graduação pensando que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Eu achei graça do meme que você colocou, porque
naquele período que a gente está ali na pós-graduação, realmente é um tempo que a gente precisa se dedicar, se a gente quer fazer um bom trabalho. E aí, quanto mais horas você puder pegar nisso, com certeza é melhor, tá? Só voltando aqui um pouquinho, sobre aqueles vídeos que eu comentei do YouTube para vocês com os projetos de pesquisa de cada professor, ali também a gente tem diversos slides que falam a apresentação do curso, e tem um slide lá que tem os gráficos que falam desses números, quais os alunos, quantos alunos de quais instituições eles vêm. A gente tem alunos que vêm de diferentes instituições do Rio e do Grande Rio, quantos são de empresa privada, quantos são de empresa pública. Então, é interessante dar uma olhada nessas apresentações lá, que esses quantitativos são apresentados. Legal, Kelly. Eu coloquei o seu vídeo de apresentação agora no chat. E aproveitando que a gente está focando num programa de mestrado em ciência de dados, né? Hoje em dia, a gente vê muitas ofertas de cursos rápidos, né, de cursos de atualização na área de ciência de dados, especialmente aqueles oferecidos pela Udemy, Coursera, Data Science Academy, enfim. Profissionais da nossa área preferem investir nesses cursos a fazer um curso de mestrado ou doutorado, por considerarem esses cursos mais práticos, né? O que você pensa a respeito disso? Olha, Tiago, eu costumo falar com os meus alunos de que conhecimento nunca é demais, né? Não é algo que você tem um bolso, cabe ali no bolso e acabou. Não, então, se você quer buscar conhecimento a respeito de um determinado assunto, corra atrás dele, porque cursos e livros e artigos é o que não falta a respeito. Então, eu não sou contra esses cursos, muito pelo contrário, eu acho que tem alguns que são excelentes, mas, como você bem comentou, né, esses cursos, ele vai te dar um certificado, ele não vai te dar um título. Então, primeira questão, é um curso que geralmente vai estar focado em um determinado assunto, que você pode aprendê-lo muito bem, mas vai ser específico naquele assunto. E você vai estar ganhando apenas um certificado por ter participado daquele curso. Quando você fala em fazer um mestrado, você não está aprendendo apenas um assunto em específico, né? Ali no leque de disciplinas que você vai ter que fazer, dos trabalhos que você vai precisar desenvolver, eventos que você possivelmente vai participar, você vai estar conhecendo um pouco de cada assunto a respeito de uma área maior, que a gente está falando de ciência de dados, a gente não envolve somente uma análise estatística, uma mineração de dados, um aprendizado, um método de aprendizado de máquina, a gente são vários temas que estão associados à ciência de dados, e à medida que você faz o leque de disciplinas e depois se direciona para o desenvolvimento de um determinado projeto de pesquisa, você vai conseguir agregar esses diferentes conhecimentos para poder resolver um determinado problema, para poder chegar em um ponto em comum. Então, eu digo assim, que o mestrado ele vai te dar um caráter mais dos assuntos, vai conseguir trabalhar os assuntos de maneira conectadas, e principalmente você vai trabalhar com a pesquisa aplicada, né? O conhecimento desses diversos assuntos e como eles podem trabalhar juntos é para direcionar você a trabalhar com a pesquisa aplicada. Então, não é só um curso, um conhecimento direcionado, é um curso para agregar todos os conhecimentos, em geral, você não vai trabalhar com apenas um tema, você vai agregar diferentes assuntos para desenvolver o seu projeto. Muito bem. A gente está se encaminhando aqui para o final dessa live, que está sendo extremamente interessante. A gente está aqui com mais de 100 pessoas acompanhando. Legal. E, enfim, a última pergunta que eu trago aqui para você, Kelly,
Uhum. É o seguinte, quais são as características típicas de um candidato aprovado no mestrado do Cefet? Você conseguiria traçar esse perfil e colocar isso na forma de dicas para os nossos alunos que têm interesse em se candidatar? Então, assim, como eu já comentei anteriormente, o perfil maior que a gente vê de alunos lá no Cefet são de alunos de tempo parcial, né, que já estão atuando ali em empresas, não são alunos já voltados para a área acadêmica, a sua maioria já são de empresas privadas, são desenvolvedores. Então, esse é o perfil que a gente vê dos alunos que entram, dos egressos. A gente, né, de forma grata, tem recebido o retorno dos alunos de que o curso tem ajudado eles na sua promoção dentro da empresa ou até mesmo em busca de novas oportunidades de trabalho. Então, esse é o perfil que a gente tem visto dos nossos alunos hoje e assim, tem sido gratificante para a gente receber esse retorno quando os alunos já se formam. Mas para os alunos que têm interesse em entrar, o que eu indico fortemente, né? Que os alunos comecem desde já a se preocupar um pouco com a pesquisa. Por mais que você não vá seguir na área acadêmica, como eu já comentei aqui, o mestrado não está voltado a ser ali mais um curso que vai te direcionar para dar aula ou para seguir na carreira acadêmica. Não, ele quer ali agregar conhecimento para que você possa atuar em quaisquer eixos, seja ele indústria, governo ou na área acadêmica. Então, você precisa se preocupar com a pesquisa. Você precisa se preocupar com questionamento, com levantamento de problema, como você pode resolver esse problema, como você pode levantar uma hipótese, né? Se questionar a respeito daquele problema, o que você pode fazer aplicando técnicas computacionais, desenvolvendo novos métodos para você resolver aquele problema. Dentro do mestrado, a gente não espera apenas do aluno que ele saiba desenvolver um software, por exemplo. É claro que muitas das dissertações vão ter o desenvolvimento de um software como produto, mas muito mais aqui a gente deseja aquele aluno que traga um novo conhecimento. Então, para trazer esse novo conhecimento, é muito importante que ele se envolva com qual que é o problema que está em aberto, o que ele pode, dentre os conhecimentos que ele tem da área de computação, o que ele pode aplicar para poder resolver aquele determinado problema, quais os assuntos que ele pode reunir, quais os experimentos que ele deve fazer. Então, tudo isso, essa parte questionadora do aluno, de pesquisa do aluno, é muito importante. Então, que vocês já comecem, enquanto alunos de graduação, a se preocupar com isso, né? A se preocupar com a pesquisa, com o estudo, com a leitura e escrita de artigos científicos, e comecem a estudar essas possibilidades sobre o que vocês querem fazer. Então, é importante que vocês leiam as informações, que vocês conheçam as linhas de pesquisa, e tracem alguns caminhos que vão ajudar a vocês. Então, por exemplo, como eu comentei, participar como aluno ouvinte é um ponto inicial interessante. Outra questão também, dentro da graduação, você já pode participar de projetos de iniciação científica, junto aos seus professores, tarefas que já vá fazendo vocês pensarem nessa questão de pesquisa. Um outro ponto também interessante para os alunos de graduação, Tiago, é fazer o pós-comp. Você comentou do pós-comp, né? Então, o pós-comp é uma prova que é aplicada anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação. Aqui no Rio de Janeiro, Grande Rio, a instituição que aplica a prova do pós-comp é o Cefet. Então, o pós-comp ali, ele é uma prova que
vai medir um pouco, né? A ideia dele é medir os conhecimentos computacionais que você adquiriu durante o seu curso. Então, é uma forma de você estudar, relembrar os conteúdos trabalhados durante o seu curso, e a nota do pós-ponto também pode ajudar na classificação dos processos seletivos. Então, indico os alunos também a fazerem essa prova. Muito bom, Kelly. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco, a participação do professor Anderson nesse debate e de todos os outros professores que estiveram aqui presentes, bem como de toda a audiência, né, de todos os nossos alunos e ex-alunos. Professor Anderson, quer dar uma palavrinha? Quero sim, Tiago. Então, não poderia deixar de terminar aqui esse debate sem agradecer novamente a professora Kelly. Obrigado pela parceria, professora. Eu tenho certeza que os alunos saem daqui dessa palestra com uma pulguinha atrás da orelha, e isso já é para a gente, né, motivo de bastante orgulho, né? Saber que deu certo e que essa palestra com certeza vai ajudar muitos que estão aqui presentes, tá? Agradecer também a todos os alunos aí que estiveram presentes aí a palestra, né, que ouviram aí com atenção, a condução do professor Tiago, excelente, o início da palestra, a sua apresentação foi excelente, foi muito boa mesmo, né? Acho até que a gente deveria utilizar essa tua apresentação algumas outras vezes, né, no curso para novos alunos, né? Para os alunos que estiverem entrando aqui na universidade, né? Então, obrigado aí, obrigado aos professores também que participaram, tá? E é isso aí. Obrigado pelo convite também. Obrigado, amigão. Assim que a gente se chama, né, Anderson? Então, lembrando aí aos alunos que o link para o formulário de horas de atividades complementares está aí no chat. Para preencher esse formulário, vocês devem estar logados com o e-mail da Unigran Rio, ok? A professora Kelly colocou o e-mail dela no chat também, caso vocês queiram entrar em contato. E, enfim, mais uma vez, quero agradecer a todos, especialmente a professora Kelly, Tiago, por estar abrindo essa ponte com o Cefet, né? Da Unigran Rio com o Cefet. isso, deixa eu usar um minutinho aqui para terminar minha fala. Eu quero inicialmente agradecer novamente você pelo convite, ao Anderson aí pela participação também. Como eu falei no início, é um prazer estar aqui com os alunos da Unigran Rio novamente, poder compartilhar um pouco de história, né, e de conhecimento, para vocês perceberem que, assim, nada é fácil, né? A gente não começa exatamente tendo toda a ideia do nosso futuro profissional adiante, mas que as histórias sirvam aí tanto a minha quanto a do Tiago, dos outros professores, sirvam de motivação para vocês refletirem sobre a vida profissional de vocês. E, claro, quero poder, né, fazer essa ponte entre os alunos da Unigran Rio e o Cefet. Convido todos vocês a olharem o site do PPSIC, né, como eu já coloquei o link aí para vocês. Então, olhem com atenção todas as informações que lá estão disponibilizadas. Lá tem os nomes de todos os professores participantes do programa, assim como as descrições de cada projeto de pesquisa e também quais são as disciplinas que são oferecidas lá no curso de mestrado. Então, é bem interessante vocês verem o leque de disciplinas, o objetivo de cada uma, né, bem voltado para esse viés de ciência de dados. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem, podem entrar em contato comigo, coloquei meu endereço de e-mail lá, que é o keller.belose@cefet-rj.br, que eu ajudo vocês no que eu puder, tá? Muito obrigada a todos. Valeu, pessoal. Bom almoço a todos agora e a gente se vê
ao longo da semana, nessa quarta semana de projetos de TI. Acompanhem a programação e estejam participando aí conosco. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.